tarde, pessoal. Hoje nós vamos ver um breve resumo sobre a válvula, né? Designada Vacuum Tubes. Para quem não conhece, ou a maioria aqui conhece, vamos relembrar, né? O que é a válvula? A válvula ela só nasceu devido à lâmpada incandescente, que foi inventada em 1802. Embora a fama tenha ficado com Edison, na realidade existiram 21 cientistas antes do Edison que desenvolveram a lâmpada. O feito do Edison foi desenvolver uma lâmpada que poderia ser vendida comercialmente, mas antes dele 21 pessoas já tinham desenvolvido a lâmpada com outros tipos de filamento. Foi devido ao Edison, que pela lâmpada incandescente, ele nas suas experiências ele colocou um terceiro fio lá dentro, além dos dois fios do filamento, e ele percebeu que movimentava o ponteiro de um miliamperímetro. Isso ficou esquecido no tempo, e somente depois, em 1880, que começaram a estudar esse efeito. Em 1906 o Fleming desenvolveu o triodo, desenvolveu algo prático, desenvolveu o triodo. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplares de diodo, um G3, uma válvula retificadora, um X2, que é outro diodo de retificação. Eu tomei a liberdade de abrir um X2. Aqui dá para vocês verem o filamento dela e o anodo. Ele vai aqui dentro, aqui. Anodo ou placa, O que acontece? Quando esse filamento esquenta, ele libera elétrons. E esses elétrons, lá dentro da válvula, que tem o vácuo, eles são colhidos pelo anodo, pela placa, colhidos aqui, pela placa, e você faz a ligação aqui. É um diodo simples, Um diodo simples. Filamento, placa. O triodo tem mais um elemento aqui dentro. Depois vem o tetrodo, tem mais outro elemento. O pentodo, Mas o assunto de hoje seriam os diodos, Que são as válvulas mais simples. Eu peguei também para mostrar para vocês um pouco de história, Nós podemos ver aqui em 1904 criou a primeira válvula eletrônica, conhecida como tubo de Fleming, Esse tubo de Fleming, esse primeiro aqui, é o primeiro diodo. Tá vendo o primeiro diodo? 1904. Primeiro diodo. É esse cidadão aqui, que é o tataravô desse cidadão, E a válvula mais famosa, é o triodo de Lee Forest, Olha o primeiro triodo aqui. Esse é o famoso triodo. Aliás, triodos antigos são muito valiosos em dinheiro. Triodos antigos que ainda estejam em caixa, Nunca usados. Não são triodos que já estão usados, tudo gasto não, Que é a válvula de 3 polos, que foi inventada pelo americano em 1906, Lee Forest, Aqui está o tataravô dos triodos, Mas hoje nós vamos falar dos
diodos, né? Na realidade, eu acredito que todo mundo que está assistindo o canal aí já está apenas relembrando datas, né? Porque a grande maioria trabalhou com isso já, né? Quando o filamento se aquece a altas temperaturas, ele libera elétron dentro do vácuo da válvula, que dentro tem um vácuo. E esses elétrons vão até o anodo, essa placa aqui, ó. Essa canequinha aqui, nessa válvula 1x2. Pessoal aí do grupo de televisores antigos, eu acho que ainda trocam algumas dessas válvulas ainda, né? Ainda se... o pessoal de amplificadores costuma trocar ela por diodos, mas causa alguns problemas, né? Diodo é resposta rápida, a válvula não, né? Isso aí vai... Essa economia vai causando alguns problemas no amplificador, né? Então, a primeira válvula que nasceu foi o diodo, né? Depois o triodo. Depois, o triodo, que aconteceu com o triodo? Entre esse filamento e essa placa, eles colocaram mais um componente que chamaram de grade. Depois, o tetrode, colocaram a segunda grade, aí chama-se tetrode. Depois veio o pentodo, né? Que também é muito conhecido do pessoal, o pentodo. Nós vamos fazer uma aula sobre o pentodo depois, futuramente, né? Mas tudo isso aí se deve ao efeito Edison, né? Esse efeito termiônico, que é o fluxo de elétron que sai do metal. O metal está em alta temperatura, né? No caso aí o filamento, né? Nessa válvula simples, né? Existem outras válvulas que outro metal é aquecido, né? Por esse filamento, para estar liberando os elétrons. Aqui nós estamos falando de uma válvula bem simples, um diodo simples, que é o 1x2, né? Então esse aumento de temperatura do filamento, ele libera elétrons, né? E esses elétrons do filamento quente, eles são atraídos por essa placa, por esse anodo, né? Isso aí é efeito termiônico. Efeito termiônico é o nome desse fato que acontece aí, né? O diodo termiônico também pode ser configurado como um dispositivo que converte uma diferença de calor em energia elétrica diretamente, sem partes móveis, né? Depois nós vamos falar sobre isso futuramente em outras postagens, né? Nosso objetivo hoje era falar sobre esses diodos simples, né? Um diodo simples, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Existem diodos desses, são bem pequenos, né? E acho que dá para vocês verem o filamento, né? As partes dele. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, né? Inscreva-se em nosso canal e dê um like se você gostou. Também divulgue para os amigos, tá? Um bom domingo para vocês e obrigado.